salve, queridos alunos leitores do TR! Estamos aqui para mais uma aula de literatura. Estamos aqui, ó, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem textos que eu tenho passado para vocês que vocês talvez tenham alguma dificuldade de entender, de interpretar. Às vezes tem alguma palavra. Gente, é normal, tá? A nossa língua portuguesa, ela é muito vasta, ela é super cheia de vocabulários, ela é muito rica. Então é normal, mesmo eu que estudo há bastante tempo, já sou professor há uma bocada, 2 décadas, já 23 anos. Tem coisas que às vezes eu leio, eu não sei uma palavra, eu procuro no dicionário, tá tudo certo. Então, só não desista de ler, porque ler é uma das coisas mais gostosas que a gente pode fazer na vida, mais importantes. Então, assim, mesmo que você às vezes não entende uma poesia, por exemplo, nós estamos trabalhando neste momento o estilo poesia, né? O estilo poético, poemas. Então, gente, não desista de entender, de interpretar, de ler, de conhecer, de se aprofundar em um poema. Os poemas eles são extremamente poderosos na sua forma de transmitir alguns conteúdos, imagens, flashbacks da vida, sentimentos, e estimulam muito a nossa inteligência também. Então, não desista, siga em frente. Nós vamos seguir nessa aula, separei alguns poemas para vocês, e são poemas, a maioria bem curtinho, do Carlos Drummond de Andrade, que é o autor que nós temos trabalhado nos últimos tempos aqui, e de um livro chamado Alguma Poesia. Então tem um livro de poesia do Carlos Drummond chamado Alguma Poesia. Eu separei alguns dos poemas. Aliás, deixa eu reforçar uma coisa para vocês aqui. Eu percebi que algumas pessoas escreveram errado na hora de fazer a atividade. Quando eu perguntei na atividade da semana passada a diferença entre poema e poesia, muita gente não se confundiu, não entendeu direito, e está explicado na aula. Vale a pena você assistir a aula da semana passada de novo. Mas enfim, vou reforçar aqui. Poesia, pensa no poesia como um conjunto de poemas. Então todos os poemas formam a poesia, é o gênero poético, é o estilo poético. Agora, poema é o objeto desse estilo poético. Quer dizer, cada texto, por exemplo, eu trouxe aqui vários poemas para vocês. Então, cada texto do livro chamado Alguma Poesia, eu posso dizer, é um poema. Cada texto do livro é um poema. Então, o livro de poesia ele é composto por vários poemas. Entendeu isso? Ok. Então, dito isto, vamos ler. Ó, eu vou postar para vocês em PDF as poesias que eu vou ler com vocês aqui. E eu vou pedir que você acompanhe a aula e depois, lá na Google Classroom, você abra o arquivo que eu deixei lá para você. E aí você também vai ler e buscar a sua interpretação, o seu entendimento, ok? Fechou? Isso vai estimular você, a sua cabecinha, a desenvolver-se para a literatura também. Então vamos lá. O primeiro poema que eu separei é o segundo poema, na verdade, deste livro Alguma Poesia, que chama Infância. Diz assim: meu pai montava a cavalo, ia para o campo. Minha mãe ficava sentada, cosendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu, sozinho, menino, entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Café preto que nem a preta velha. Café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada cosendo e olhando para mim. Não acorde o menino para o berço onde pousou um mosquito e dava um suspiro. Que fundo. Lá longe, meu pai campeava, no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que a minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Olha que bonito isso. Veja que ele traz uma lembrança, Carlos Drummond traz uma lembrança da infância dele, de ele acordando, o pai cortando mato, a mãe, a preta velha lá, uma mulher que trabalhava na casa dele fazendo café e uma voz que ele tinha muito carinho, ele lembra com carinho, e aí o bebezinho no berço, e a mãe, né, espantando o mosquito. É uma cena de alguém que mora. Olha, é uma história assim, alguém no interior, lembra que ele vem do interior de Minas? Então é uma lembrança de lá no interior, sossegado, tranquilo, região rural, e ali ele lembrando daquilo tudo.
E veja como essa lembrança que de repente para você e para mim pode parecer meio banal, não é nada demais, café, roça e tal, né? Para a gente talvez não seja comum e pode ser até parecer num primeiro momento até um pouco chato. Mas olha que a lembrança dele da infância diz que a história... Olha, eu não sei se você já ouviu falar, mas ele cita um personagem que é um dos personagens mais conhecidos da literatura mundial, que é o Robinson Crusoe. Aliás, eu quero te desafiar neste momento a fazer isso. Qual é o desafio? Eu quero que você pesquise na internet quem é Robinson Crusoe. Do que se trata essa história? Seria uma história muito legal para a gente ler, viu? Seria uma história muito legal para você ler. Então, pesquise um pouco e aí, na próxima semana, você... Aliás, a nossa atividade lá na Google Classroom, eu vou pedir que você escreva um pouco a respeito do Robinson Crusoe na nossa atividade, tá bom? Então, você vê que o texto do Carlos Drummond faz intertextualidade com uma história clássica da literatura. Ele disse que quando ele era criança, ele ficava debaixo de uma árvore lendo esse livro e, nesse momento, ele escrevendo essa poesia sobre a infância dele, olha o que ele percebe, que aquele livro que ele gostou tanto de ler e aquela história que ele achou tão legal, ele percebe que a vida dele é ainda mais bonita do que aquela história. Isso não é poético? Não é bonito? Não envolve sentimentos? O sentimento de lembrar da infância? Muito bom. Olha só, eu trouxe alguns outros poemas mais curtinhos. Olha que bonitinho esse. Esse se chama Toada do Amor. E o amor, sempre nesta toada. Briga, perdoa, perdoa, briga. Não se deve xingar a vida. A gente vive, depois esquece. Só o amor volta para brigar, para perdoar. Amor, cachorro, bandido, trem. Mas se não fosse ele, também, que graça a vida tinha. Mariquita, dá calpito. No teu pito está o infinito. Olha que bonito isso. É isso o poema, pequenininho. Ele está falando, a vida é cheia de assim mesmo. Num relacionamento com alguém, né, num casamento, por exemplo, tem briga mesmo, mas faz parte da vida. Briga, perdoa, briga, perdoa. E aí ele fala assim, se não fosse assim, como é que a vida ia ter graça? Aí ele chama a Mariquita, a esposa dele. Mariquita, me dá aqui um pito. Quer dizer, vem aqui brigar comigo, porque no teu pito está o infinito. Até nisso o amor está. Poético, olha a visão do poeta, que linda essa visão sobre amor, sobre relacionamento. Esse é o quarto poema do livro Alguma Poesia. Olha o sexto poema que eu separei aqui. O sexto poema do livro, né? O nosso aqui é terceiro. Chama Sentimental. Ponho-me a escrever teu nome com letras de macarrão. Imagina, ele está mexendo num prato com sopa. Você já comeu sopa de letrinhas? Aí ele está mexendo na sopa de letrinhas. E aí ele está pensando em alguém de quem ele gosta. Aí ele está separando as letrinhas aqui para fazer o nome da pessoa na sopinha. Então, assim, ponha-me a escrever o teu nome com letras de macarrão. No prato, a sopa esfria, cheia de escamas. E debruçados na cama, todos contemplam esse romântico trabalho. Desgraçadamente, falta uma letra somente, para acabar teu nome. Está sonhando? Olhe que a sopa esfria. Eu estava sonhando. Tipo, imagina que a mãe dele ou alguém que estava lá junto com ele fala, está sonhando, acorda aí para a vida. Ele fala assim, estava sonhando. E há em todas as consciências um cartaz amarelo. Neste país é proibido sonhar. Eu não sei se você percebeu isso. Aí ele coloca isso em entre aspas. Você vai ver lá no texto que eu postei para vocês lá no Google Classroom. Ele está lá sonhando, imaginando, sonhando com um par romântico. E aí, de repente, você vê que ele tem uma pontinha, olha que curioso, tem uma pontinha de crítica, talvez até uma crítica social. Ele fala assim, neste país não se pode sonhar. Talvez neste momento ele, como poeta, se sinta alguém que não consegue mais sonhar ou que ele se sente assim, toda vez que ele sonha, alguém vai lá e, de alguma maneira, desincentiva ele de sonhar. Olha que coisa, se você se sente assim, poxa, ninguém leva em consideração os meus sonhos, ninguém apoia os meus sonhos, saiba que você pode sim sonhar. E se você precisa de alguém para dizer para você que você pode sim sonhar, sonhar não custa nada e os seus sonhos podem sim se tornar realidade, eu vou te dizer isso aqui para você, tá bom? Para você se sentir incentivado. Neste momento aqui, quando ele escreveu esse poema, ele estava sentindo assim, todo mundo tolhe os meus sonhos e nesse país não se pode sonhar.
Olha a crítica. Olha, o sétimo poema de alguma poesia é um dos poemas mais conhecidos. Você vai falar assim, nossa, mas isso é um poema? Pois é, é. E tem muita profundidade nestas palavras, que parece uma repetição de palavras. É um dos poemas mais conhecidos do Carlos Drummond de Andrade. Chama No Meio do Caminho. Diz assim, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas. Ou seja, ele está dizendo que já tem uma certa idade e a vista dele já é cansada, né? Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Fernando, isso é um poema? Eu quero que depois você vá lá na nossa atividade, pegue esse texto, leia, e eu vou perguntar para você, o que será que essa pedra significa? Eu vou dizer para você, na literatura, nós temos metáforas, nós trabalhamos com metáfora. Isso aqui pode dizer respeito a uma pedra realmente? Sim. Será que um dia o Carlos Drummond estava andando em algum lugar e ele tropeçou numa pedra? Pode ser. Será que um dia ele foi fazer uma trilha em algum lugar e tinha uma pedra e ele não conseguiu contornar a pedra? Talvez. Mas se a pedra é algo metafórico, o que uma pedra no meio do caminho pode querer dizer? Ó, eu quero a sua resposta lá na sala de aula nossa, do Google Classroom, tá? Olha aqui. Vamos lá. O oitavo poema do livro, Alguma Poesia, chama Poema que Aconteceu. Diz assim, nenhum desejo neste domingo, nenhum problema nesta vida. O mundo parou de repente. Os homens ficaram calados. Domingo sem fim nem começo. A mão que escreve este poema não sabe o que está escrevendo, mas é possível que se soubesse, nem ligasse. Olha que bonitinho. O que ele está falando, Fernando? Ele começou a escrever um poema, começou a escrever o poema no automático, ele deixou meio que o inconsciente dele comandar, então ele está escrevendo sem pensar naquilo. E aí ele fala, olha, de forma consciente eu nem sei o que eu estou escrevendo. Mas também se eu soubesse, acho que eu nem ia ligar nesse domingo tranquilo que eu estou vivendo. Ele diz que ele está escrevendo isso num domingo. Que bonito, é um reflexo da vida, é um reflexo de um momento da vida. Imagina que um poema pode ser reflexo de um pequeno momento. A nossa vida é cheia de momentos. Um momento, o poema que aconteceu. O 10º poema que eu separei do livro, né? Quer dizer, não é o 10º nosso aqui, mas é o 10º poema do livro, diz assim, chama poesia mesmo. Diz assim, gastei 1 hora pensando um verso, que a pena, naquela época eles escreviam com pena, ainda não tinha caneta. Gastei 1 hora pensando num verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, dentro de mim. No entanto, ele está cá dentro inquieto, ele está vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda a minha vida inteira. Uau! Ele está escrevendo, mas parece que não está saindo. Ele está sentindo muitas coisas, mas isso que ele está sentindo, essa poesia está presa dentro dele. E ele não está conseguindo trazer isso para o papel. Porém, essa poesia que está dentro dele inunda completamente o mundo inteiro dele. O mundo à volta dele se inunda por essa poesia, mesmo que ele não consiga escrever a poesia. Que bacana. Número 11, aqui é o poema de número 11 de Alguma Poesia, diz assim, cidadezinha qualquer. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus! Um pequeno momento, provavelmente uma lembrança de infância também, da época que ele morava lá em Itabira. Ele só observando a vida, tranquila, sossegada, nada acontecendo, todo mundo passando, né? Uma pessoa passa na rua, um cachorro passa, tudo passando devagar. E aí ele pensa, o pensamento dele nesse momento, eita vida besta. Olha, esse poema é um dos mais conhecidos também do Carlos Drummond, chama Quadrilha. Diz assim,
João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa foi para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a titia. Joaquim suicidou-se. E Lili, aquela, sabe a Lili, que não amava ninguém? Casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha nem entrado na história. Eu acho tão bonitinho isso. Você vê, um amava o outro, amava uma, e a que não amava ninguém acabou casando, os outros tomaram um rumo diferente na vida, inclusive uma delas virou freira e tá tudo certo. E a Lili acabou casando com uma pessoa que nem entrou no começo da história dele. Bonitinho. Eu vou encerrar o último poema que eu vou contar pra você, que eu também achei um pequeno poema, né, lindinho, chama Quero Me Casar. Quero me casar na noite, na rua, no mar ou no céu. Quero me casar. Procuro uma noiva, loura, morena, preta ou azul. Uma noiva verde, uma noiva no ar. Como um passarinho. Depressa, depressa que o amor não pode esperar. Muito bem. Olha, essa aula vai aqui, tá gravada para você ouvir de novo as poesias. As poesias, esses poemas, eu coloquei lá na nosso espaço da sala de aula virtual para você poder ler e reler. O que isso desperta em você? Olha, estou enchendo você de poemas e poesias. Eu quero que você perceba a poesia que está em tudo, está na vida, a poesia que está na sua vida. Pensa sobre isso, reflita sobre isso. Terminamos a aula aqui, vamos lá para a sala de aula. Faça as atividades que eu estou propondo ali, algumas atividades de reflexão, de pesquisa. Faça para fixar isso e vamos desenvolver esse nosso lado poético, tá bom? É o meu desafio para você. Um beijo no seu coração, Deus abençoe e até a nossa próxima aula.